paz e prosperidade. Capítulo 5 – Reserva de emergência. Olá, que bom ter você conosco novamente. Neste capítulo falaremos de algo que é crucial para uma vida de paz e prosperidade. O livro do Gênesis, capítulo 41. A Bíblia nos relata a história de José do Egito, quando ele estava na prisão e Faraó teve 2 sonhos. No primeiro sonho Faraó via 7 vacas gordas e formosas, e depois 7 vacas magras e feias. Eis que de repente as vacas magras atacam e devoram as vacas gordas. Despertando do sonho, não entendendo nada, dormiu novamente e teve o segundo sonho. Neste ele viu uma haste que possuía 7 espigas cheias e boas. Observou também que após brotou 7 espigas miúdas, queimada do sol oriental. De repente as espigas miúdas devoraram as espigas grandes e cheias. Ao acordar pela manhã ele ficou com seu espírito perturbado e mandou chamar todos os seus adivinhos e sábios, mas nenhum deles soube dar a interpretação. O copeiro que foi companheiro de José na prisão se lembrou que teve seu sonho interpretado e o recomendou ao faraó. José foi retirado da prisão, e após preparado deu a interpretação do sonho ao faraó. Haveria 7 anos de grande abundância e 7 anos de grande fome sobre a terra. José aconselhou a Faraó toma 1/5 de tudo que se produziria no Egito nos próximos anos e os guardassem, pois com essa reserva eles teriam subsistência nos 7 anos de fome. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nesta história a Bíblia nos relata nada mais nada menos que um ciclo econômico. Ao longo dos séculos haverá momentos de grande abundância de recursos, chuvas, colheitas e produção mundial. Mas também haverá períodos de secas, tragédias e momentos que a terra pouco produzirá. Assim como há as 4 estações do ano, também haverá momentos de abundância e de necessidade. Então é nos momentos bons que devemos nos resguardar e não gastar tudo que ganhamos, pois o momento mau certamente virá sobre a sua vida, sobre seu emprego ou negócios ou mesmo sobre seu país. Em 2020 tivemos a pandemia de Covid-19 e infelizmente vi pessoas abastadas, com uma vida de luxos quebrarem completamente pois não tinham reservas para um período que passamos sem poder produzir. Neste momento é que entra a reserva de emergência. Como o nome diz, ela deverá ser usada quando o dia mau chegar. Pois não sabemos quando o carro vai quebrar, seu filho vai precisar de um remédio de R$ 500. Ou mesmo se alguém da família nos deixará e teremos que arcar com o custoso processo de enterro e muitas vezes a perda da principal renda da casa. Não fiz esse vídeo com a intenção de te deixar triste ou trazer notícias ruins, mas te deixar a esperança de que o dia mau passará e você poderá sobreviver a ele se estiver preparado. Na história de José, quando começou os 7 anos de fome sobre a terra, as nações vizinhas foram comprar alimentos no Egito e desta forma José reencontrou sua família. Ou seja, no dia mau José teve a redenção de sua história. E só a teve pois estava preparado para enfrentar o dia mau. Em uma pesquisa da empresa Fiduco, 70% dos brasileiros não têm ou não sabem o que é uma reserva de emergência. Desta forma, quando se sentem em uma necessidade acabam apelando para endividamento bancário, dívidas acumuladas no cartão de crédito, agiotas com consequências inimagináveis. Hoje no Brasil, aproximadamente 65 milhões de pessoas possuem dívidas atrasadas e estão com o nome restrito nas empresas de proteção ao crédito, o famoso nome sujo. Isso acontece devido ao consumo exacerbado, mas também devido à pessoa não estar preparada para o dia mau. A reserva de emergência é um mecanismo muito importante para te dar segurança e em seu orçamento mensal ela será um componente importantíssimo do patamar de segurança da pirâmide de Maslow. Agora que você sabe da importância de ter uma reserva de emergência, entra a pergunta: quanto eu preciso ter? Como eu administro esta reserva de emergência? Vamos para a parte prática. A reserva de emergência deve ser suficiente para cobrir as suas despesas por um período da falta de entrada de recursos ou quando em um determinado mês aconteça a tempestade perfeita e você não consiga cobrir suas despesas. Para pessoas assalariadas é importante ter guardado no mínimo de 3 meses de salário, sendo o ideal 12 meses de salário. Pois ao ficar desempregado o tempo médio de se realocar no Brasil é cerca de 9 meses. Assim, com 12 meses você terá uma boa cobertura para as despesas comuns.
Você que é assalariado deve estar pensando, mas ao ser demitido eu tenho o FGTS e ou seguro-desemprego. Embora isso seja verdade, um componente essencial para você ter paz e prosperidade é não ter que contar com o governo, bancos ou parentes. Até porque governos mudam, políticas de uso destes recursos podem ser alteradas sem prévio aviso. Ou muitas vezes esses recursos podem demorar para chegar à sua mão. Por exemplo, se você ficar desempregado porque sua empresa quebrou, fatalmente você irá demorar para receber os recursos da demissão, se receber, ou vai depender de liberações judiciais para ter acesso aos seus direitos. E infelizmente as contas e as necessidades de alimentação e saúde não esperam. Para os profissionais liberais ou empresários, a medida de reserva de emergência deve ser um pouco mais apurada. Estes devem conhecer muito bem seus gastos médios e ter uma reserva de emergência de 1 a 3 anos. O mesmo vale para aposentados, pois como ocorreu nos anos de 2016 e 2017, muitos aposentados que trabalharam em órgãos públicos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ficaram um período sem receber aposentadoria e pensões pois os governos destes estados estavam quebrados. Você deve estar pensando: mas é muito dinheiro, jamais vou conseguir. Calma. Lembra que estamos em uma jornada e ela deve ser trilhada calmamente. Devemos aproveitar cada momento para crescermos e amadurecermos. Após o diagnóstico financeiro que fizemos no capítulo 4, dê prioridade para quitar dívidas e reduzir o uso do cartão de crédito. E mês a mês comece separando dos seus ganhos um percentual de 1% do que ganha. Se tiver a possibilidade de um ganho extraordinário, ou fazer um bico, pegue 50% desse valor e reserve. Aí fica a pergunta: reserve aonde? Abra uma conta digital gratuita totalmente separada da sua conta corrente que você faz o uso diário. Hoje temos os bancos digitais como Iti, PicTorPay, Nubank que possui o recurso de caixinhas. Nestas caixinhas você cria uma de reserva de emergência e jogue esse dinheiro lá. Ponto importante: não guarde o dinheiro em casa e nem em conta poupança. Infelizmente no Brasil recorrentemente temos picos de inflação, que corroem seu poder de compra. Então sempre use contas remuneradas com 100% do CDI. Se tiver dúvidas de como fazer, deixe sua pergunta abaixo desse vídeo. Este valor de reserva de emergência deve estar sempre disponível para saque no mesmo dia ou no máximo no dia útil posterior, pois emergência não tem hora para acontecer e normalmente ela ocorre em fins de semana e feriados. Então não coloque os recursos em aplicações com data programada de resgate e não procure aplicações com mais de 100% de remuneração pelo CDI. Pois normalmente essas aplicações possuem em seu componente empréstimos privados, que se não honrados pode fazer seu dinheiro diminuir. Também não coloque esse dinheiro em bolsa de valores e não faça empréstimos a juros para outras pessoas. Tenha sempre em mente, é para uma emergência minha, que pode acontecer a qualquer momento e sem aviso. Também não coloque esse dinheiro em bolsa de valores e não faça empréstimos a juros para outras pessoas. Fazendo dessa forma, quando o dia mau chegar, e infelizmente ele vai chegar, você terá segurança para se proteger e proteger a sua família. No próximo capítulo iremos falar de sonhos e como fazer para realizá-los. Até lá!